Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Janete Scherer, que defendeu a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia da Universidade. Olá, Janete, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa. Bom, Janete, a gente vai começar então falando o título da tua tese, que foi o seguinte: Avaliação da qualidade ambiental do Parque Nacional da Lagoa do Peixe, elementos traços como ferramenta para o biomonitoramento e conservação. Como é que surgiu a ideia então de fazer essa pesquisa, Janete? É uma necessidade que a gente via, né, de monitorar, de saber o que está acontecendo também com essas aves, né, porque essas aves costeiras migratórias que vêm lá do norte, lá do hemisfério norte, e vêm passando por diversos pontos de parada até chegar nas áreas de invernada aqui no hemisfério sul, elas têm sido monitoradas em diversos aspectos, né, e muito no hemisfério norte, porque existem grupos de trabalho bem fortes lá. E sabendo dessa necessidade de obter informações também aqui, né, e principalmente na Lagoa do Peixe, que é um santuário, que é um local de extrema importância para essas aves e para a conservação da biodiversidade, houve então esse interesse em realizar esse trabalho. Mas esse é um assunto também que já te acompanha há bastante tempo na tua trajetória acadêmica, né, Janete? Explica pra gente. Desde a minha graduação eu trabalhei com aves, né? Era uma coisa assim que no início, quando eu entrei para a biologia, eu entrei porque eu ia trabalhar com mamífero. Porque mamífero você consegue visualizar melhor, identificar, pega os mamíferos grandes e tal. E acabei parando com as aves, né, onde eu trabalhei no Laboratório de Ornitologia de Animais Marinhos, como bolsista voluntária durante algum tempo. Fiz o meu TCC, né, no laboratório com aves. E aí depois ingressei no mestrado também com as aves e o doutorado, então, fluiu naturalmente. E explica pra gente melhor, Janete, também como é que surgiu essa definição de elementos traços. O que significa isso exatamente? Bom, os elementos traços, eles são, é uma definição, né, para abranger metais pesados que já foram definidos como contaminantes, porque metais pesados apresentam alto peso específico além de outras propriedades, né? E sabendo que são contaminantes, mas que existem outros elementos que não são metais pesados, mas que também agem como contaminantes para o organismo, então se criou essa definição de elementos traços, né? Porque você encontra traços ou dos metais ou de outros elementos como o arsênico, né, que é um contaminante bem importante para a saúde de qualquer organismo. Então criou essa definição para abranger de maneira mais geral, para abranger mais elementos. E você foi em busca de quais referenciais teóricos, então, para dar esse embasamento? Bom, conversei com pesquisadores, né? Conversei com pessoas mais entendidas da área, pesquisei muito em artigos, em livros, né? Meu orientador entrou junto comigo nessa barca, que é o professor Vitor Hugo Valiati, porque para nós era um tema novo, porque mesmo eu trabalhando com as aves durante a minha carreira toda, o tema metais pesados, elementos traços, era uma coisa muito nova para mim, né, até então. Então, assim, eu encontrei um pouco de dificuldade, mas deu certo. E você pode mencionar para a gente, então, quais conceitos são esses que você utilizou durante a sua pesquisa? Eu sei também que o seu marido teve uma influência nesse momento, porque ele fez o doutorado também no mesmo período que você, foi inclusive nosso entrevistado aqui no Ideias em Tese já, o Ângelo. Sim, nós utilizamos basicamente a mesma metodologia, os mesmos artigos para algumas coisas, né? Mas claro que para os metais pesados, porque ele teve um foco também em genética, né, que eu não tive. Então eu tive que também direcionar para os metais pesados, para os elementos traços, né? Buscar livros, buscar artigos, porque também encontrei um pouco de dificuldade nesse sentido para as zonas costeiras aqui no estado. Porque para encontrar trabalhos que tivessem também para que me ajudasse com as aves, né? Porque a gente sabe que tem trabalhos na zona costeira, mas não se tinha nada para a Lagoa do Peixe, para esse tipo específico das aves não encontrava muita coisa, então foi bem trabalhoso.
do seu projeto de ingresso ao programa de pós-graduação até realmente o que se concretizou a sua pesquisa, tiveram muitas mudanças. Então, Janete, a partir do momento que você percebeu, bom, tenho dificuldade de achar determinados, enfim, referenciais teóricos ou outras coisas que eu tinha em mente? Tive sim um pouco de dificuldade de mudança, porque no início, né, quando eu ingressei no programa, o projeto ele era outro. Né? A gente ia trabalhar com uma espécie que está em declínio populacional, né, que é o maçarico acanelado, maçarico de papo vermelho, Calidus canutus. Só que a abundância desses indivíduos ela é muito baixa, ela está sendo muito baixa, encontrada aqui na Lagoa do Peixe. Então, por conta disso, eu tive que direcionar todo o meu projeto, porque um dos objetivos já eram os elementos traços, né, dentre outros que tinham, mas eu tive que direcionar totalmente enveredar para o outro lado, por conta dessa baixa abundância de indivíduos. Eu tive que realizar capturas extras, fazer saídas extras, e que eu não consegui atingir o número mínimo para realizar os outros objetivos. Isso faz parte também da pesquisa, isso acaba acontecendo sempre, né, Janete? Como é que foi a tua trajetória profissional durante esse período? Quer dizer, você conseguiu se dedicar exclusivamente à tese, à pesquisa? Então, eu era bolsista CNPq, dedicação exclusiva. Então, eu passava muito tempo dentro do laboratório, porque a gente tinha uma parte que foi desenvolvida no laboratório de biologia molecular, né, ajudando o Ângelo também, né, fazendo extração de DNA, enfim, fazendo várias análises. Isso acontece muito dentro da pesquisa da biologia, a gente percebe, assim, né? Muitas vezes um pesquisador ajuda o outro, mesmo nesse momento que ele está fazendo a pesquisa dele, ele acaba coletando também outros materiais para os colegas. Isso acontece com bastante frequência, Janete? Sim, não, acontece com bastante frequência, até porque para você conseguir os materiais, para você ter um financiamento, é muito difícil, né? E dependendo do que você vai trabalhar com a pesquisa, as coisas são muito caras. Então, você não tendo dinheiro, não faz a pesquisa, infelizmente. Né? E esse projeto, o meu de doutorado, assim como o do Ângelo, ele estava inserido dentro de um outro projeto, né? Onde nós tínhamos, então, uma parte de logística, porque para você ir para a Lagoa do Peixe, tem que ficar lá 10 dias, eu fiquei mais tempo ainda. Você tem que levar rede de neblina, tem que levar todo o material de laboratório. Então, isso requer investimento, você tem que ter dinheiro para poder bancar a pesquisa. Né? Aí, então, geralmente, você acaba coletando muito mais coisas, tenta otimizar. Né? Tenta otimizar aquele tempo e aquele pouco de dinheiro que você tem para fazer a pesquisa. Tá certo, e a gente vai querer saber todos esses detalhes dessas idas a campo, então, no próximo bloco. Tá bom. O Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.